Uma ótima tarde a todos. É uma satisfação estar com vocês para falar um pouquinho sobre medicina preventiva e realmente o que é medicina preventiva, a diferença entre medicina preventiva e diagnóstico precoce. A doença preventiva, a medicina preventiva, perdão, é aquela medicina praticada para que a doença não consiga se instalar em nosso organismo, não é? E o diagnóstico precoce, a doença já se instalou e você simplesmente detectou isso mais precocemente. Então, o que é melhor? Não deixar aparecer ou pegar numa fase inicial da doença para tratar? Obviamente, é não deixar acontecer. E vocês aprenderam que não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte dessas doenças crônico-degenerativas, né, mais de 90% delas, é em decorrência da não observação de alguns fatores de risco que atuam ao longo da nossa vida, predispondo o nosso organismo para que ele esteja apto a que a doença se manifeste. E vocês aprenderam, então, que controlando o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, a toxicologia ambiental, aprendendo a fazer periodicamente detox, se nutrindo adequadamente e, com isso, corrigindo as proporções da nutrição, as carências nutricionais, modulando os hormônios, evitando a resistência à insulina, controlando a inflamação crônica silenciosa, hidratando muito bem as células e o tecido extracelular, a matriz extracelular. A mesma coisa em relação ao oxigênio. Quando vocês tomam consciência disso e passam a atuar nesse sentido, as doenças não encontram terreno para se manifestar. E é esse o objetivo desse projeto Manual do Proprietário. Tá ok? Como vocês sabem, o nosso meio de contato é o e-mail aqui da rádio, né? E eu queria que vocês anotassem, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então, escrevam seus e-mails para cá, aos cuidados do programa Manual do Proprietário, com sugestões de pauta, com dúvidas, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso com muito carinho e me passa esse material, e assim eu torno o nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse, e a sua dúvida é de centenas de outros ouvintes. Então lembre-se disso. Hoje eu vou aqui responder alguns ouvintes, vou falar um pouquinho mais de prevenção, mas antes disso, estamos recebendo vários e-mails aqui na rádio perguntando a respeito da reedição do livro, né? Uma reedição do livro atualizada e revisada com uma nova capa por uma nova editora, que é a editora Alfabeto, e estão perguntando se encontra nas livrarias. Nas livrarias ainda não, provavelmente mais 2 semanas, mas já está tendo uma pré-venda através do site que eu vou falar para vocês agora. Tá? Isso é entregue para vocês em casa e nessa fase inicial não é cobrado esse frete. Então, para solicitarem o livro Manual do Proprietário, vocês entrem no site da Editora Alfabeto, tudo junto, .com.br. E ali vocês podem estar encomendando o seu Manual do Proprietário. Tá ok? Lembrando a vocês que no próximo semestre, mais para o final do ano, vocês vão ter um novo Manual do Proprietário, né, com bastante coisas novas para vocês estarem pondo aí no seu dia a dia, utilizando e assim intensificando e otimizando a sua prática de medicina preventiva. Mas esse livro agora, para quem não leu, eu acho muito importante dar uma olhadinha. Vocês conseguem pelo site da editoraalfabeto.com.br. Tá ok? Muito bem. Pessoal, uma outra coisa muito importante, vocês que estão sintonizando agora a nossa Mundial,
e não conhece ainda o que é o projeto Manual do Proprietário, fica aqui uma dica muito importante. Tudo que eu venho falando ao longo desses quase 10 anos é gravado e é colocado para vocês no YouTube, né? O Jean coloca isso no YouTube e vocês podem estar acessando isso tranquilamente e vendo tudo que foi falado antes. Todos os vídeos têm títulos. Comecem por que mais interessa para cada um de vocês. Ouçam, reouçam, revejam, anotem, pesquisem e passem a utilizar, passem a informar as pessoas ao seu redor. E você logo vai observar uma grande mudança em aspecto de saúde, do lado emocional e tudo mais. Tá ok? Então, é simples. Acessar o youtube.com, vai Dr. Edmond Saab Júnior e vocês podem clicar uma campanhazinha que tem ali, que cada vez que o Jean postar um novo vídeo, vocês vão ser avisados, tá ok? Então, é muito fácil se inscrever, youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior, tá ok? Eu tenho aqui uma pergunta da Andréia Freitas. Ela fala assim, que ela adora o programa, enfim, e ela cria vários e vários gatos, acho que 11 gatos na casa dela. Todos são vacinados, castrados, e por causa disso ela usa muita água sanitária. E ela ouviu falar que o cloro tem vários efeitos prejudiciais, não é? E ela não pode deixar de usar a água sanitária, que é rica em cloro. O que ela poderia estar fazendo para se proteger? Olha, então essa dica é importante não para quem está se contaminando simplesmente de cloro, porque cloro, quem usa água sanitária ou não, está se contaminando através de piscinas, através da nossa água tratada com cloro, né? Nem sempre a filtração é ótima e retira todo o cloro, saunas, então tudo isso contamina a gente com cloro. Mas também os outros metais tóxicos, né? Flúor, chumbo, mercúrio, alumínio, arsênico, cádmio, tudo isso é tóxico. Então, qual é uma grande dica para a gente estar minimizando o problema das intoxicações por esses metais todos? Primeiro, estar se hidratando muito bem. Segundo, ter uma atividade física para que você sue, né? Ou faça sauna seca, porque através do suor você elimina toxinas também. E a utilização de algas. As algas têm o poder de se ligar a metais tóxicos e eliminar do organismo. Uma boa dica para isso é a clorela. Então, comprar uma clorela de boa qualidade e passar a utilizar aí pelo menos 500 miligramas por dia ou meia grama por dia. Então, você vai estar se protegendo dos efeitos desses metais tóxicos. Pelo menos diminuindo esses efeitos tóxicos, né? Tem uma pergunta aqui da Dorinha Buono. A Dorinha Buono fala o seguinte, que ela foi um cardiologista, ele pediu um exame que chama ecodoppler de carótidas, e nesse ecodoppler de carótidas, que nada mais é do que um ultrassom dessas artérias que levam sangue do coração para o cérebro, apareceram obstruções leves, menores de 50%, assim que a gente classifica, que obstruem menos do que 50% da luz da artéria. Ela disse que falou em torno de 30% a 40%. E o médico prescreveu uma estatina para ela tomar, no caso a rosuvastatina, e disse que era para ela tomar para o resto da vida. E ela me pergunta o seguinte, será que pela alimentação eu não consigo melhorar isso? Bom, então, gente, nós vamos falar de aterosclerose como um processo geral. A aterosclerose é o processo de endurecimento, não é, causado pelo colesterol ruim, LDL colesterol, quando ele está oxidado, junto com cálcio, fibrina, fibrose, e aí se forma uma placa que vai crescendo, crescendo e diminuindo a luz do vaso, diminuindo a quantidade de sangue que passa por esse vaso
para levar oxigênio e nutrientes para o órgão que for. Se esses vasos forem as coronárias, é o músculo cardíaco que vai se prejudicar e vai receber menos oxigênio e nutrientes, podendo manifestar angina, dor no peito ou até uma oclusão total do vaso, levando ao infarto. Quando são nessas artérias que levam o sangue para o cérebro, carótidas e vertebrais, a mesma coisa. Uma parte do cérebro passa a receber menos oxigênio, menos nutrientes, podendo chegar até ao acidente vascular cerebral ou derrame cerebral que vocês falam. Mas isso não é o que acontece com as pessoas que têm essa leve obstrução, essa aterosclerose inicial que ainda não tem nenhuma significância, nenhum significado em termos de estar levando ou não um fluxo de sangue adequado. Quando essas lesões são menores que 50%, o tratamento é simplesmente clínico. Não se faz angioplastia para dilatar essa artéria, não se coloca stent, não se faz bypass, cirurgia, nada disso. O tratamento é clínico. E na medicina convencional, o que se faz? Se preconiza simplesmente o uso de estatinas, né? Isso é um protocolo criado pela indústria farmacêutica, junto com algumas sociedades e especialidades médicas, e que você tem que manter o nível de colesterol muito baixo para que essas placas não evoluam. O que a gente tem observado é que isso aí é muito simplista, usar só a estatina. Não tô falando para ninguém deixar de usar a estatina, muito menos a Dorinha. Usem sim a estatina. O problema são os efeitos colaterais. Então, todas as pessoas que estão usando estatinas deveriam estar suplementando uma substância chamada coenzima Q10 ou ubiquinona. Então, isso é muito importante. Se você não está agora podendo anotar, lembre-se que daqui 3 dias esse programa vai estar postado para você no YouTube, para você poder acessar, anotar isso tudo, pesquisar. Então, é muito importante para todas as pessoas que usam estatinas para controlar o colesterol, para essas placas de aterosclerose de endurecimento não evoluírem, deveriam estar suplementando também a coenzima Q10 ou ubiquinona. E a dose varia aí de 100 a 300 miligramas por dia, tá ok? Porque esse mesmo remédio, as estatinas, bloqueiam a produção do colesterol, mas bloqueiam também a produção dessa substância, da coenzima Q10 ou ubiquinona. E sem essa coenzima Q10 ou ubiquinona, o nosso corpo não consegue produzir ATP, adenosina trifosfato, a nossa moeda de energia. A molécula mais importante para a sobrevivência do nosso organismo é o ATP, adenosina trifosfato. Quando a coenzima Q10 está baixa pelo uso de estatina, você diminui a produção de ATP. Então, tem que suplementar ATP, a coenzima Q10, para poder fazer o ATP. Agora, como eu falei no começo, é muito simplista essa visão de estar simplesmente dando para os pacientes tomarem estatina para diminuir o colesterol. A outra coisa muito importante é observar que, às vezes, mesmo com pouco colesterol, se essa pessoa é muito oxidada, produz muito radical livre, esse colesterol ruim, mesmo em pequena quantidade oxidado, ele também participa da formação dessas placas de aterosclerose que obstruem. Então, uma coisa muito importante é estar associando antioxidantes. E quais seriam esses antioxidantes? A vitamina C, o ácido ascórbico, a vitamina E completa com as 8 partes dela, os 4 tocoferóis e os 4 tocotrienóis, alfa, beta, gama e delta. Então, quando procurarem por uma vitamina E, se certifiquem que vocês estão conseguindo a vitamina E com todas as suas 8 partes e não só o alfa-acetato de tocoferol, que é uma parte só e não tem o efeito que a gente quer. Então é vitamina C, vitamina E com todas as partes, a vitamina A, o selênio, são muito importantes como antioxidantes, o ácido alfa-lipóico, essa própria coenzima Q10 que eu falei para vocês que deve ser suplementada, também tem ação antioxidante. Então, utilizar os antioxidantes para que o colesterol ruim não se oxide e aumente a placa. A outra coisa muito importante para proteger o endotélio, a camada interna das artérias todas, prevenindo infartos, prevenindo derrames ou acidentes vasculares cerebrais, é você manter o seu nível de óxido nítrico elevado.
Esse é um gás, é uma molécula sinalizadora que é produzida justamente nesse órgão, no endotélio, a parede que reveste todas as artérias, todos os vasos do corpo. E provavelmente é o maior órgão do nosso corpo. E começa a diminuir a produção desse gás muito precocemente em homens, por volta de 35 anos, mulheres a partir dos 40 anos, por causa de uma alimentação errada, por questão de falta de atividade física. Então, tem uma dica muito legal em relação a isso. Vocês vão no youtube.com, coloquem lá /Dr. Edmond Saab Júnior, tem um videozinho no meio daqueles 300 lá, daquelas palestras e tudo mais, aonde tem um título chamado O Milagre do Óxido Nítrico. Então vejam aquele vídeo de 20 minutos para entender o que esse gás faz, como que vocês podem manter elevados níveis desse gás. Isso vai ser muito importante também no controle dessas placas, para que essas placas não cresçam, para que não ocorra trombose nessas placas e ocluam, obstruem o fluxo de sangue desses vasos, dessas artérias, levando a infartos, levando a derrames. Então, veja só, não é só a estatina. Use a estatina que eles estão dando para vocês, se protejam contra o efeito danoso dela, suplementando com a enzima Q10, aumentem sua produção de óxido nítrico, conforme vocês vão ver nesse videozinho, O Milagre do Óxido Nítrico. Ali tem um suco que fala de substâncias que aumentam a produção desse gás. Não é? Isso vai ajudar vocês a controlarem a hipertensão arterial também. É muito importante a utilização de vitamina K2, na forma de MK7, numa dose que vai de 75 a 100 microgramas por dia. Não é? Então, essa vitamina K2, junto com a vitamina A, o magnésio, um mineral importantíssimo, o maestro da orquestra, deve ser suplementado em todo o mundo, porque nosso solo é pobre em magnésio, nossa água é pobre em magnésio, portanto, nossos alimentos são pobres em magnésio. Então, suplementar o magnésio também. O magnésio, junto com essa vitamina K2, MK7, com a vitamina A, vai direcionar o cálcio que está fazendo parte dessas placas que estão obstruindo as artérias, vai tirar esse cálcio daí e vai mandar esse cálcio de volta para o osso, que é o lugar que ele deveria estar, né? Aumentando assim também a densidade óssea, diminuindo a osteoporose. Olha só, você não cuida de uma coisa, você cuida de tudo junto, está tudo interligado. Mas, para eu ter absorção de cálcio, para poder mandar esse cálcio para o osso, está faltando um outro hormônio. Qual é esse outro hormônio? A vitamina D, aquela que você consegue através da luz solar. Mas, como muitos de nós quase não tomamos sol, acordamos, pomos a roupa e vamos trabalhar, a suplementação de vitamina D também é fundamental para isso. E não adianta tentar conseguir essa vitamina D nos alimentos. Teríamos que estar comendo uma quantidade enorme de peixes por dia e mesmo assim não seria suficiente. Então, a suplementação de vitamina D. Então, vocês viram quantas coisas que a gente pode estar usando para responder aqui a Dorinha. Bom, não é simplesmente, então, usar a estatina, mas é usar a estatina, é suplementar a coenzima Q10, é suplementar magnésio, a vitamina D, a vitamina K2, MK7, os antioxidantes, a vitamina A, a vitamina C, a vitamina E, o selênio, o ácido alfa-lipoico. Não é? Então, quando você toma essas medidas todas, você começa a parar esse processo obstrutivo, a parar a evolução dessa aterosclerose. Isso serve para ela que está num processo inicial de aterosclerose nas carótidas, para isso não ir evoluindo mais para frente, até chegar ao acidente vascular cerebral. Serve para quem não tem nada ainda, não é? De placas, para que não desenvolvam essas placas que venham no futuro a obstruir, e serve principalmente também para aqueles que já tiveram eventos cardiovasculares, como infarto, como acidente vascular cerebral. Então é importantíssimo a gente ter essa visão multifatorial, é cercar tudo isso. Além de uma outra coisa muito importante, pessoal, é cuidar das emoções, né? É controlar o estresse emocional. O estresse emocional, ele cursa com aumento de produção de cortisol, de adrenalina, que são substâncias
A adrenalina ela é vasoconstritora, ela contrai os vasos, ela contrai, predispondo assim a formação também dessas placas que vão obstruindo. É muito raro vocês verem uma pessoa tranquila que vive lá, um pescador, ou uma pessoa que vive na roça, ouvindo os passarinhos, plantando, eles terem problemas de aterosclerose, de obstrução das artérias. Por quê? Porque eles têm um nível de estresse muito baixo. Então, controlar isso com atividade física, com hobbies, com férias periódicas, com meditação, Tai Chi Chuan, né? Vários tipos de relaxamento, yoga, isso tudo mais vai ajudar a normalizar seus neurotransmissores de paz e de equilíbrio. Né? Checarem se os seus neurotransmissores de paz e equilíbrio estão equilibrados com os excitatórios. Por exemplo, a serotonina, que é um transmissor de paz e equilíbrio, o GABA, que é de paz e equilíbrio, as endorfinas, né? Se elas estão numa proporção equivalente aos excitatórios, que é a adrenalina, a noradrenalina, a dopamina. Então, o que a gente observa no mundo de hoje é que as pessoas têm uma tendência de estarem com esse eixo muito desviado para os neurotransmissores excitatórios. E para isso, um bom nutrólogo, numa consulta clínica, ele avalia, ele observa, né, depois de 40 minutos, 1 hora conversando com o paciente, para que lado está esse eixo. E ele sabe muito bem quais os nutrientes para utilizar para equilibrar isso. Então a pessoa tem um predomínio de adrenalina, de noradrenalina, ele é uma pessoa extremamente excitada, ele sabe que ele vai dar taurina, que ele vai dar glicina para ele fazer, vai dar teanina para ele aumentar o GABA, vai dar 5-hidroxitriptofano para aumentar a serotonina. Então veja quantas coisas devem ser feitas, porque enquanto a gente usa só estatinas, a incidência de infarto e derrame no mundo não diminui em 1%, só continua aumentando. E nós já estamos usando essas drogas há mais de 3 décadas. Então chegou a hora de enxergarmos a medicina de uma maneira integrativa, holística, global. E assim a gente consegue, de fato, parar ou diminuir a velocidade de evolução dessas doenças crônico-degenerativas. Pessoal, então, uma dica muito importante, tem o site do simpsaude.com, que eu vou soletrar para vocês verem a dieta do Simp, mais algumas dicas, tem links para palestras, enfim, é simpsaude.com. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto, simpsaude.com, sem o BR. Acessem youtube.com, ponham lá Dr. Edmond Saab Júnior, vejam os programas anteriores e comecem a colocar em prática isso no seu dia a dia. Eu queria agradecer muito a audiência de vocês todos. Como sempre, o nosso papo é muito legal e o nosso tempo voa. E prometo para vocês que terça-feira vamos estar juntos de novo. Super abraço, uma ótima semana. Até lá, gente. Tchau, tchau.